participação. Doutor Gilberto, para começar, eu queria saber do senhor quais são os traumas domésticos mais frequentes que o senhor atende. O senhor também, que é diretor-geral lá do HUT, né? Deve ser bem íntimo desse assunto, né, doutor? Quando se fala de trauma, é o nosso dia a dia, é a nossa vida diária, é isso aí. Então nós temos, isso depende da faixa etária e do sexo. Em mulheres, o acidente doméstico mais comum são as queimaduras. Né? Em mulheres, em crianças, são aqueles que convivem na cozinha. Os idosos são as quedas. E principalmente porque eles derrapam, deslizam no tapete, no banheiro molhado com sabão, ou os móveis que ficam atravessados no meio do caminho deles. Sei, doutor. E o que a gente não deve fazer no caso de um acidente doméstico? Olha, existe aquilo. Se você não souber o que fazer, peça ajuda. Existe o SAMU, existe o Corpo de Bombeiro, existem outros órgãos que ajudam na orientação. E depende do momento, depende do acidente, do tipo de acidente. Então vamos falar de um que é bastante comum nas casas, geralmente que todo mundo adora criar animais, né? Por exemplo, a mordida de um cachorro ou de outro animal. Como é que a gente deve agir? Na verdade, toda vez que você tiver lesão provocada por um animal, é procurar um serviço médico. Até que você se desloque ou seja deslocado até lá, você lave abundantemente com água e sabão. É a primeira medida a ser tomada. Mas precisa ir para o hospital mesmo que a mordida, a mordedura seja uma coisa fácil, pequena, tem que ir para o hospital ou não? Você até pode cuidar em casa, dependendo do animal e do tipo de lesão. Sendo lesões superficiais por animais do convívio doméstico, que você tem certeza da procedência do estado vacinal, então a conduta de lavar com água e sabão abundantemente é suficiente na grande maioria. Mas na dúvida, leve ao hospital, que é o lugar mais seguro para orientar e tomar a conduta devida. Olha, e falando nisso, a maioria das pessoas já sofreu algum tipo de acidente doméstico. Mas será que todo mundo sabe se proteger corretamente quando isso acontece? Vamos ver? Francieldo estava descascando uma laranja quando, de repente, levou um corte profundo no dedo polegar. Imediatamente, ele lavou o ferimento com água e sabão. Sem saber muito o que fazer, acabou usando um pano contaminado para tentar parar o sangramento. Tava doendo, ficou inchado, ficou doendo durante uns 3 dias e ainda nunca fechou. Demorou sarar, então? Demorou sarar. Lídia estava lavando roupas sem os chinelos nos pés. Com a máquina ligada na tomada, ela colocou a mão dentro do aparelho para mexer as roupas. Foi quando levou um choque e por pouco não aconteceu o pior. A máquina me sugou para lá e aí eu tinha uma tábua nessa parte da minha parede. Segurei e tentei puxar a mão. Quando eu olhei, fiquei assim muito nervosa, a mão coisou. Quando eu olhei, a mão estava meio cheia de escoriações e ficou esses 2 pontinhos queimados. Por pouco não foi o pior, né? Por pouco não foi o pior, porque estava sozinha em casa. Um choque forte, assim? Muito forte. Forte, que até essa parte minha aqui ficou adormecida algumas horas. Olha aí, doutor, nesse caso ela poderia realmente ter sido levada a óbito, né? É um risco, isso acontece muito. É uma consequência do choque elétrico no nosso tipo de corrente que a gente tem doméstica, é que esse choque lhe jogue para fora do local que você afaste do objeto causador do choque. Ela deve ter tido um defeito na máquina, no caso, e passou pela água que estava diluída no sabão e isso poderia ter levado sim a uma parada cardíaca, porque contrai o coração e ele evita relaxar com isso, o paciente tem óbito imediato. Doutor Gilberto, e nesse caso, quando a pessoa está sozinha em casa, ela leva um choque nessa mesma situação ou em outra, o que a gente deve fazer? Dá para se salvar? Olha, a maioria dos choques, como eu falei disso, a tendência é você ser jogado distante do objeto causador. Mas se você tiver com a parte que contrai, então você tende a agarrar o objeto. Você deve evitar contato com aparelhos elétricos sempre que você esteja sozinho ou sem o isolamento que a gente chama de sandália, sapato, calçado. Então estar calçado, doutor, realmente previne? Com certeza, você tem o isolamento que impede a passagem de corrente.
Sei. Doutor, e quais são as medidas que devem ser tomadas de imediato quando ocorre um trauma com sangramento? Quando você tem o choque, o choque elétrico, o cuidado que você pode ter para ajudar o paciente é o cuidado na língua. Porque o choque retrai a língua e o paciente morre sem ar, sem respirar. Então o que você pode ajudar é puxar a língua para fora. Primeira medida que você pode fazer. Se o paciente tem uma hemorragia, um corte, uma lesão sangrante, que você identificou o local da lesão, é ocluir o local. Ou com o próprio dedo, ou com um pano limpo, com um algodão, uma gaze, um objeto que você impeça no local da lesão. É evidente que se você tiver uma facada dentro do abdômen, você não tem como meter a mão para tampar. E não adianta tampar o buraco fora, porque o sangramento é interno. Aí a conduta é levar imediatamente ao médico. Doutor, a gente observa muito nas casas aparelhos elétricos, né? Micro-ondas, batedeiras em cima da pia, pias, inclusive tomadas próximo à pia, a questão da água também. Isso é perigoso? O que o senhor diria em relação a isso? Com certeza, esse ambiente, cozinha, é onde a gente tem a maior parte dos acidentes domésticos e os mais graves. Porque as pessoas esquecem os eletrodomésticos ligados na tomada e próximo à torneira. Existe o vapor de água que ele vai sendo acumulado, por exemplo, nas tomadas que ficam na região da cozinha. Não é só na que está sobre a pia ou ao lado da pia, não. Todo aquele ambiente tem uma alta umidade. Então tem uma facilidade maior das pessoas sofrerem choque elétrico naquele espaço físico. E para a gente abrir a geladeira ou o freezer, também tem que tomar esse cuidado? Existe um risco de choque ou não? O correto é que todos os eletrodomésticos sejam aterrados. Eles tenham aterros ou na rede ou no próprio eletrodoméstico. E em não tendo, as empresas que os fabricam já têm um controle de qualidade que não é para ocorrer choque. Mas é claro que são, muitas vezes, eletrodomésticos já com uma certa idade, danificados, consertados por pessoas não qualificados ou de forma a dar um jeitinho, dar um quebra-galho aí para depois a gente consertar quando tiver dinheiro. E isso facilitam os acidentes domésticos. Doutor, e a gente observa também fios ligados à eletricidade, a gente vê isso muito nos lavadores de carro, os fios ficam ali com a água passando, isso também é arriscado? Pode ter um acidente, o que a gente faz nesse caso? Ah, com certeza, e se alguém passa ali com o pé descalço, então, ou usando uma sandália que não tenha um isolamento completo, você pode ter um choque violentíssimo, inclusive com óbito, ou queimaduras, lesões até irreparáveis. Ok, então, doutor, já